alto o planeta Terra é azul e não há nada que eu possa fazer. David Bowie, Space Oddity. Uma mudança na galáxia. August é o Sol. Eu, a mamãe e o papai giramos em volta dele. O restante de nossa família e de nossos amigos são asteroides e cometas flutuando ao redor dos planetas que orbitam o do Sol. O único corpo celestial que não gira em volta de August, o Sol, é Daisy, nossa cadela. Isso porque, para seus olhinhos caninos, o rosto do August não é muito diferente do rosto de qualquer outro ser humano. Para Daisy, todos os rostos são parecidos, chatos e pálidos como a lua. Estou acostumada ao modo como esse universo funciona. Nunca me importei porque sempre foi assim. Sempre entendi que August é especial e tem necessidades especiais. Se eu estivesse brincando e fizesse muito barulho enquanto ele tentava tirar um cochilo, sabia que tinha que brincar de outra coisa, porque ele precisava descansar depois de algum procedimento que o deixara fraco e com dor. Se quisesse que meus pais assistissem ao meu jogo de futebol, sabia que 9 em cada 10 vezes eles não poderiam ir porque estariam ocupados levando o August ao fonoaudiólogo, à fisioterapia, a um novo especialista ou a uma cirurgia. A mamãe e o papai sempre disseram que eu era a menininha mais compreensiva do mundo. Mas a questão é que eu apenas entendia que reclamar não adiantaria nada. Eu vi August depois das cirurgias, seu rostinho inchado e enfaixado, seu corpinho cheio de catéteres e tubos para mantê-lo vivo. Depois que você vê alguém passando por isso, parece loucura reclamar por não ter ganhado o brinquedo que pediu, ou porque sua mãe perdeu a peça da escola. Aprendi isso aos 6 anos. Ninguém nunca me disse, eu simplesmente soube. Então, me acostumei a não reclamar e a não incomodar meus pais com coisas sem importância. Aprendi a resolver tudo sozinha, arrumar os brinquedos, organizar a vida para não perder as festas de aniversário dos meus amigos, ficar sempre em dia com os trabalhos de casa para não ter problemas na escola. Nunca pedi ajuda com o dever de casa. Nunca precisei que me lembrassem de terminar um trabalho ou de estudar para um teste. Se eu tivesse dificuldade com alguma matéria, ia para casa, estudava até entender. Aprendi a converter frações em decimais na internet. Fiz todos os projetos da escola praticamente sozinha. Quando o papai e a mamãe perguntavam como tudo estava indo, eu sempre dizia, bem, mesmo quando não estava tão bem assim. Meu pior dia, o pior tombo, a pior dor de cabeça, o pior machucado, a pior cãibra, o pior xingamento, não são nada comparados ao que August já passou. A propósito, não estou tentando ser nobre. Eu simplesmente sei que é assim. E é assim que as coisas sempre foram para mim, nesse nosso pequeno universo. Mas este ano parece que houve uma mudança no cosmos. A galáxia está mudando. Os planetas estão saindo de alinhamento. Antes do August. Sinceramente, eu não me lembro da minha vida antes do August. Eu vejo nas fotos de quando eu era bebê, o papai e a mamãe sorrindo muito felizes, me segurando. Não dá pra acreditar em como pareciam os jovens. O papai era meio hipster e a mamãe era uma linda fashionista brasileira. Há uma foto minha no meu 3º aniversário, ele está bem atrás de mim e ela segura um bolo com 3 velas acesas e atrás de nós estão meus 4 avós. O tio Ben, a tia Kate e o tio Paul. Todos me olhando e eu olhando para o bolo. Na foto, dá pra ver que eu era mesmo a primeira filha, a primeira neta, a primeira sobrinha. É óbvio que não me lembro de como era isso, mas posso ver pelas fotografias. Não me lembro do dia em que trouxeram o August do hospital para casa, nem do que eu disse, fiz ou senti quando o vi pela primeira vez. Embora todos tenham uma história sobre isso. Aparentemente eu apenas olhei para ele por muito tempo e por fim disse: ele não se parece com a Lily. Esse era o nome da boneca que minha avó me deu quando a mamãe estava grávida, para que eu pudesse treinar a ser a irmã mais velha. Era uma daquelas bonecas super realistas e eu a carreguei para todos os lados durante meses, trocando fraldas e a alimentando. Dizem que até fiz um sling para ela. A história conta que depois da minha reação inicial a August, levei apenas alguns minutos, de acordo com vovó,
ou alguns dias, segundo mamãe, para me render a ele. Eu o beijava, acariciava, falava com ele como as pessoas falam com os bebês. Depois disso, nunca voltei a brincar com a Lily, nem a falar dela. Vendo August. Nunca vi o August como as outras pessoas o viam. Eu sabia que seu rosto não era exatamente normal, mas não entendia por que as pessoas que não nos conheciam pareciam tão chocadas ao vê-lo. Horrorizadas, enojadas, assustadas. Há muitas palavras para descrever o olhar delas. E por muito tempo eu não entendi. Ficava louca. Louca quando ficavam olhando. Louca quando desviavam o olhar. Estão olhando o que, droga? Eu dizia às pessoas, mesmo os adultos. Então, quando eu tinha uns 11 anos, eu fui passar 4 semanas em Montauk com a vovó, enquanto o August fazia uma grande cirurgia no maxilar. Esse foi o maior período que já fiquei longe de casa e tenho que dizer que foi maravilhoso. De repente me ver livre de todas as coisas que me deixavam tão irritada. Ninguém olhava para a vovó e para mim quando íamos fazer compras na cidade. Ninguém apontava para nós. Ninguém nem sequer nos notava. A vovó era daquele tipo que faz tudo pelos netos. Ela mergulharia no mar se eu pedisse, mesmo se estivesse usando roupas caras. Ela me deixava brincar com sua maquiagem, não se importava se eu a usasse no rosto dela para treinar minhas habilidades de maquiadora. Ela me levava para tomar sorvete, mesmo se ainda não tivéssemos jantado. E desenhava cavalos com giz na calçada em frente à sua casa. Certa noite, enquanto voltávamos da cidade, falei que gostaria de poder morar com ela para sempre. Eu estava tão feliz lá. Acho que devem ter sido os melhores dias da minha vida. Voltar para casa depois de 4 semanas foi muito estranho no começo. Lembro-me muito vividamente de cruzar a porta e ver August vir correndo para me dar as boas-vindas e de por uma fração de segundo enxergá-lo não do jeito como sempre tinha enxergado, mas como as outras pessoas o viam. Foi apenas um flash, um instante enquanto ele me abraçava, completamente feliz por eu estar em casa. Mas fiquei surpresa, porque eu nunca o tinha encarado daquele jeito. E nunca sentir aquilo, algo que na mesma hora fez com que eu me odiasse. Enquanto ele me beijava com todo carinho, tudo que eu conseguia notar era a baba escorrendo por seu queixo. E de repente ali estava eu, como todas aquelas pessoas que ficavam olhando fixamente para ele ou desviavam o olhar. Horrorizada, enojada, assustada. Ainda bem que só durou um segundo. No momento em que ouvi a risadinha estridente do August, tudo acabou. Tudo voltou a ser como antes, mas aquilo tinha aberto uma porta. Um pequeno olho mágico. E do outro lado havia 2 Augusts, o que eu enxergava cegamente e o que as outras pessoas viam. Acho que a única pessoa do mundo a quem eu poderia ter contado isso era a vovó, mas não contei. Era muito complicado para explicar ao telefone. Pensei que talvez quando ela viesse para o dia de ação de graças, eu pudesse lhe dizer como eu tinha me sentido. Mas apenas 2 meses depois de eu ter ficado com ela em Montauk, minha linda avó morreu. Foi de repente. Parece que ela foi ao hospital porque estava sentindo uns enjoos. Mamãe e eu fomos vê-la, mas a viagem dura 3 horas e quando chegamos lá, a vovó já tinha partido. Um ataque cardíaco, disseram. Simples assim. É muito estranho como um dia você pode estar nesse mundo e no dia seguinte não estar mais. Para onde ela foi? Será que eu vou mesmo vê-la de novo ou isso é só uma historinha? Todos veem nos filmes e nos programas de TV que as pessoas recebem notícias terríveis em hospitais. Mas para nós, com todas as nossas idas ao hospital com August, os resultados sempre foram bons. O que mais me lembra do dia em que vovó morreu é de ver minha mãe literalmente se encolhendo no chão, em câmera lenta, soluçando com os braços em volta da barriga como se alguém tivesse lhe dado um soco. Nunca mesmo eu a tinha visto daquele jeito. Mesmo em todas as cirurgias do August, mamãe sempre foi a coragem em pessoa. No meu último dia em Montauk, vovó e eu assistimos ao sol se pondo na praia. Tínhamos levado um cobertor para nos sentarmos, mas fez frio, então nos enrolamos nele, aconchegadas uma à outra, e
E ficamos conversando até que não houvesse mais nenhuma pontinha de sol acima do mar. Então vovó disse que tinha um segredo para me contar. Ela me amava mais que a qualquer outra pessoa no mundo. Até o August? Perguntei. Ela sorriu, acariciou meu cabelo como se estivesse pensando no que dizer. Amo muito, muito o August, disse ela baixinho. Ainda me lembro de seu sotaque. Ela era brasileira e carregava nos R's. Mas já tem muitos anjos cuidando dele, Via. E quero que você saiba que eu estou olhando por você. Certo, menina querida? Quero que saiba que você é o que mais me importa. Você é meu... Olhou para o mar e abriu os braços como se tentasse aplanar as ondas. Você é tudo para mim. Entendeu, Via? Você é meu tudo. Eu entendi. E compreendi por que ela disse que aquilo era segredo. Avós não deveriam ter favoritos. Todos sabem disso. Mas depois que ela morreu, agarrei-me a esse segredo e deixei que ele me cobrisse como um cobertor.